A cadeira de rodas rangeu contra o chão de concreto frio, enquanto Marina sentia o peso do olhar dourado fixo nela. E pela primeira vez em 7 meses de gravidez, o medo que corria em suas veias não era pelo bebê que crescia em seu ventre, mas pela criatura a apenas 3 metros de distância, que podia destroçá-la com uma única investida, e ainda assim, algo naqueles olhos a impedia de gritar, algo antigo, impossível, que fazia seu coração bater em um ritmo que não era apenas terror. O leão não se movia, mas cada músculo sob sua pelagem dourada parecia vibrar com uma energia contida, como se ele também estivesse decidindo algo crucial. E Marina podia sentir o suor escorrendo por suas costas, apesar do frio cortante do amanhecer que entrava pelas grades quebradas do santuário abandonado. E ela não sabia como tinha chegado ali, não completamente, mas sabia que cada segundo que passava era uma escolha entre a vida e algo pior que a morte. O som da respiração do animal ecoava no silêncio, sepulcral, profundo e ritmado, como o pulsar de um coração ancestral. E Marina tentou mover a cadeira para trás, mas a roda esquerda estava presa em uma rachadura do piso, e o movimento brusco fez o leão erguer a cabeça com atenção renovada, e ela congelou, absolutamente imóvel, sentindo o bebê se mexer dentro dela, como se também percebesse o perigo, como se aquela pequena vida ainda não nascida soubesse que este momento definiria se ela algum dia veria a luz do sol. Os olhos do leão não eram apenas ferozes, havia algo neles que Marina reconhecia. Uma dor que espelhava a sua própria, uma solidão que transcendia espécies. E por um instante impossível, ela se perguntou se destinos podiam se cruzar de maneiras que a razão jamais explicaria. Se 2 criaturas quebradas poderiam se reconhecer, mesmo separadas por tudo que deveria mantê-las como predador e presa. Marina não deveria estar ali, não deveria estar em lugar nenhum, além de uma cama de hospital sob supervisão médica constante, porque sua gravidez havia sido marcada por complicações desde o início, pressão arterial instável, sangramento inexplicável, e os médicos haviam dito que ela precisava de repouso absoluto. Mas como ela poderia descansar quando havia recebido aquela mensagem anônima 3 dias atrás, apenas uma coordenada de GPS e uma foto desfocada de uma jaula com o número 27 pintado em vermelho desbotado, o mesmo número que ela tinha tatuado no pulso esquerdo desde aquele verão há 15 anos, quando tinha 18 anos e o mundo ainda parecia um lugar onde os sonhos se realizavam. A tatuagem era um segredo que nem mesmo seu marido conhecia completamente, apenas que tinha algo a ver com seu passado, com o ano em que tudo mudou. Mas ele não sabia sobre o santuário de animais resgatados, onde ela havia passado 3 meses como voluntária. Não sabia sobre o filhote de leão nascido na jaula 27 que ela alimentou com mamadeira quando a mãe dele foi morta por caçadores. Não sabia que ela o chamava de Aslan, como no livro de sua infância. E não sabia que ela teve que partir um dia antes de ele ser transferido para um habitat definitivo, deixando para trás uma promessa sussurrada de que algum dia voltaria. Mas isso foi antes do acidente que esmagou sua coluna vertebral 2 anos depois, antes da cadeira de rodas se tornar sua realidade permanente, antes de ela desistir de todos os sonhos que envolviam aventura e natureza selvagem, antes de conhecer Paulo e construir uma vida quieta e segura em um apartamento pequeno na cidade, onde os únicos animais eram os pombos na janela. E agora, olhando para este leão adulto com cicatrizes atravessando seu focinho e uma pata dianteira que não se apoiava corretamente no chão, Marina sentiu algo desmoronar dentro dela, porque mesmo que fossem 15 anos, mesmo que fosse impossível,
Aquela pata torta era da mesma fratura mal curada que Aslan tinha quando ela o encontrou pela primeira vez, e os olhos dourados estavam mais velhos, mais tristes, mas ainda tinham aquele ponto de âmbar mais claro na íris esquerda que ela costumava acariciar quando ele dormia em seu colo, sendo apenas uma bola de pelos vulnerável. O leão deu um passo à frente e Marina sentiu seu corpo inteiro tremer. Mas não era apenas medo, era reconhecimento misturado com uma culpa que ela carregava há 15 anos. A culpa de ter partido, de ter quebrado aquela promessa. E lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enquanto ela sussurrava Aslan tão baixo que mal podia ouvir a si mesma, mas o animal parou como se tivesse sido atingido, suas orelhas girando em direção a ela, e houve um momento suspenso no tempo onde nada existia, exceto aquele nome flutuando no ar entre duas almas que haviam se perdido. Marina sabia que estava louca, sabia que leões não lembravam de humanos individuais depois de tantos anos, sabia que provavelmente iria morrer ali, naquele santuário abandonado que deveria ter sido fechado há uma década, mas algo mais forte que a razão a fez estender a mão trêmula, pálida, ridiculamente pequena comparada às presas que poderiam atravessá-la, e ela disse de novo, mais alto desta vez: Aslan, sou eu, Marina. Você lembra de mim? Por favor, você precisa lembrar. O rugido que veio do peito do leão não foi de ameaça, foi algo mais profundo, mais dilacerado, como se ele também estivesse lutando contra impossibilidades e instintos. E ele se aproximou mais, cada passo deliberado, e Marina podia sentir o cheiro dele agora, almíscar e terra e algo selvagem que fazia cada célula de seu corpo gritar para fugir. Mas ela manteve a mão estendida, mesmo quando o bebê dentro dela chutou violentamente, como se protestando contra a insanidade de sua mãe. E ela pensou em Paulo, que devia estar desesperado procurando por ela depois que ela saiu de madrugada, dizendo que ia ao hospital. Pensou no filho que talvez nunca conheceria seu rosto. Pensou em todos os futuros que estavam prestes a ser destruídos, mas não conseguia baixar aquela mão. O focinho do leão tocou seus dedos e Marina parou de respirar. A textura era áspera e quente, e ele cheirou profundamente. 1, 2, 3 vezes. E então, algo extraordinário aconteceu. Ele pressionou sua cabeça enorme contra a palma dela, com uma pressão gentil mas firme. O mesmo gesto exato que fazia quando era um filhote pedindo carinho. E um som saiu de sua garganta que era quase um ronronar. Impossível para um leão, mas real. E Marina desabou em soluços, porque era ele, contra toda lógica e probabilidade. Era realmente ele. E ele tinha esperado, tinha sobrevivido a seja lá o inferno que este lugar abandonado se tornou. E de alguma forma, aquela mensagem anônima tinha sido um último ato de bondade de alguém que sabia que eles pertenciam um ao outro. Mas o momento de ternura impossível foi estilhaçado pelo som de vidro quebrando do outro lado do santuário, seguido por vozes masculinas ásperas, e o corpo de Aslan se enrijeceu instantaneamente, suas orelhas se achatando contra o crânio, e Marina sentiu o terror voltando em ondas, porque ela reconhecia aquele tom de voz. Eram os mesmos traficantes de animais que haviam invadido o santuário anos atrás, ou pelo menos homens do mesmo tipo, e ela entendeu em um flash horrível, porque tinha recebido aquela mensagem. Alguém sabia que o santuário estava prestes a ser liquidado, que os poucos animais restantes seriam vendidos ou mortos, e alguém tinha tentado lhe dar uma chance de salvar Aslan, mas ela havia subestimado completamente o perigo em que estava colocando a si mesma e seu bebê. As vozes se aproximavam, pesadas botas batendo no chão, e Aslan se posicionou entre Marina e a direção do som, seu corpo inteiro transformado de criatura nostálgica em máquina de matar protetora. E Marina percebeu com uma clareza aterradora que ele iria lutar por ela.
Iria morrer protegendo-a se fosse necessário. E ela não podia permitir isso. Não depois de encontrá-lo novamente. Não quando ele tinha carregado aquela lealdade. Impossível por 15 anos. Marina fez a única coisa que sua mente desesperada conseguiu conceber. Ela tirou o celular do bolso com mãos trêmulas. Tinha apenas 20% de bateria e nenhum sinal, mas a função de câmera ainda funcionava. E ela começou a gravar, apontando para Aslan, para si mesma, sussurrando rapidamente: "Meu nome é Marina Costa, estou grávida de 8 meses. Estou no antigo santuário Vale Verde. Há homens armados aqui. Se alguém encontrar este vídeo, por favor, ajudem este leão. O nome dele é Aslan, Jaula 27. Ele não merece morrer aqui." E então ela fez algo que pareceu insano, mesmo naquele contexto de loucura total. Ela manobrou sua cadeira de rodas na frente de Aslan, colocando seu corpo grávido e vulnerável como escudo entre o leão e o perigo que se aproximava. Porque se aqueles homens vinham para capturar ou matar, eles teriam que passar por uma mulher grávida primeiro. E talvez, apenas talvez, isso os fizesse hesitar o suficiente para ela encontrar uma forma de negociar, de implorar, de fazer qualquer coisa para salvar esta criatura magnífica que havia esperado por ela contra todas as probabilidades. Aslan fez um som baixo e confuso, claramente não entendendo por que sua humana estava se colocando em perigo, e ele tentou empurrá-la gentilmente com o focinho, tentando movê-la de volta para trás dele, mas Marina segurou as rodas da cadeira com força, recusando-se a ser movida, e ela olhou para trás para aqueles olhos dourados e disse: "Não, agora é minha vez de proteger você. Você já sofreu o suficiente, você já esperou o suficiente." E havia uma determinação em sua voz que vinha de um lugar mais profundo que o medo. Era o lugar onde mães levantam carros para salvar filhos, onde humanos frágeis enfrentam impossibilidades e vencem apenas porque se recusam a desistir. Os homens apareceram na entrada do corredor, 3 deles, e um tinha uma espingarda de tranquilizante, e quando viram a cena, uma mulher grávida em cadeira de rodas, posicionada protetoramente na frente de um leão adulto, eles pararam confusos, e o homem da frente, com barba grisalha e olhos frios, disse: "O que diabos está acontecendo aqui? Quem é você?" E Marina ergueu o queixo e respondeu com uma voz que não tremeu: "Sou a dona deste leão, e vocês vão ter que me matar antes de tocarem nele." A mentira saiu com tanta convicção que até Marina se surpreendeu. E ela continuou, as palavras jorrando de uma fonte de coragem desesperada: "Eu tenho toda a documentação de propriedade. Este animal foi registrado em meu nome há 15 anos, e se vocês colocarem um dedo nele, eu garanto que cada segundo do que estão fazendo está sendo transmitido ao vivo, agora mesmo." Ela levantou o celular. Embora soubesse que não tinha sinal, mas eles não sabiam disso, e viu a hesitação nos olhos deles, porque traficantes de animais podiam ser brutais, mas não eram estúpidos. Uma coisa era liquidar um santuário abandonado, outra, completamente diferente, era agredir uma mulher grávida em vídeo. O homem da barba deu um passo à frente, seus olhos estreitando, e disse: "Você está blefando, não há sinal aqui, e mesmo que houvesse, documentos de 15 anos atrás não valem nada agora. Este lugar está sob ordem de despejo e liquidação de ativos." Mas sua voz tinha perdido um pouco daquela certeza absoluta, e Marina percebeu que tinha uma janela minúscula de oportunidade. Então, ela fez a coisa mais arriscada de todas. Ela deixou cair o telefone no colo e colocou ambas as mãos na barriga saliente, esfregando-a em um gesto universal de maternidade vulnerável, e disse: "Vocês têm filhos? Não têm? Alguém aqui deve ter uma mãe, uma irmã, alguém que importa. Olhem para mim, realmente olhem. Eu estou grávida de 8 meses.
Meu bebê pode nascer a qualquer momento e eu vim aqui porque este leão me salvou uma vez, quando eu tinha 18 anos e estava perdida. Ele me deu um propósito quando não tinha nada, e agora ele é velho, machucado, sozinho. E tudo o que peço é que me deixem levá-lo, só isso. Vocês podem ter todo o resto, podem saquear este lugar inteiro, mas me deixem salvar esta única vida. As lágrimas escorriam livremente agora, e não eram estratégicas, eram completamente reais. 15 anos de arrependimento e amor e culpa derramando-se de uma vez. E ela viu algo mudar no rosto do homem da barba, uma rachadura na armadura de indiferença. E ele olhou para os companheiros e depois de volta para ela, e houve um longo silêncio onde o destino pendeu na balança. Foi quando o bebê, dentro de Marina, decidiu fazer sua presença conhecida da forma mais dramática possível. Um chute tão forte que ela arqueou involuntariamente na cadeira e soltou um gemido de dor, e algo quente e molhado escorreu entre suas pernas, e o horror atingiu Marina como um raio, porque sua bolsa tinha acabado de romper. Ali, naquele santuário abandonado, cercada por traficantes e um leão, seu filho tinha decidido que agora era o momento de nascer. Ela olhou para baixo e viu o líquido manchando seu vestido, e quando ergueu os olhos novamente, viu que os homens também tinham visto, e a expressão no rosto deles havia mudado de hostilidade para algo próximo de pânico, porque nenhum deles tinha assinado para lidar com uma mulher entrando em trabalho de parto. O homem da barba amaldiçoou, passou a mão pelo cabelo e disse: "Merda, merda! Nós precisamos tirá-la daqui. Ela precisa de um hospital, agora!" Mas Marina balançou a cabeça violentamente e disse: "Não sem ele. Eu não saio sem ele. Podem me chamar de louca, mas não abandono ele novamente." E a contração que veio em seguida a fez gritar. Um som agudo de dor que ecoou pelas paredes de concreto. Aslan reagiu ao grito dela com um rugido ensurdecedor que fez os 3 homens recuarem vários passos. O leão interpretando o som de dor como ataque, e ele se colocou ao lado da cadeira de Marina, seu corpo tenso e pronto para atacar. E a situação havia escalado para uma loucura absoluta. Uma mulher grávida em trabalho de parto. Um leão protetor prestes a atacar. E 3 homens armados tentando decidir entre lucro e decência humana básica. Marina estendeu a mão e tocou a juba de Aslan, tentando acalmá-lo enquanto lutava contra a dor que rasgava seu abdômen. E ela sussurrou: "Calma, meu amigo, calma. Eles não vão nos machucar, tudo vai ficar bem." Mesmo não acreditando naquelas palavras, e sentiu o músculo do leão relaxar ligeiramente sob seu toque, uma lembrança muscular de tempos quando uma voz humana suave significava segurança. O homem da barba tomou uma decisão. Marina podia ver no jeito que seus ombros caíram, e ele disse: "Marcos, vá buscar a caminhonete, Roberto. Ligue para o veterinário que conhecemos, aquele que faz perguntas demais, mas é competente." E então ele olhou para Marina e disse: "Você é a mulher mais insana que já conheci, mas não vou ter uma morte de bebê na minha consciência. Vamos levar vocês 2, mas se esse leão me atacar, eu juro que atiro." E Marina assentiu, aceitando aqueles termos, porque eram melhores do que qualquer coisa que ela poderia ter esperado. Os próximos 30 minutos foram um borrão de dor e movimento caótico. Os homens mantendo distância respeitosa enquanto tentavam descobrir como mover uma mulher em trabalho de parto e um leão protetivo. E finalmente foi Marina quem resolveu o problema. Ela guiou Aslan usando comandos que ela nem sabia que ainda lembrava. Palavras em português e gestos com as mãos que ele respondia como se 15 anos fossem 15 dias, e eles conseguiram fazê-lo entrar na traseira de uma caminhonete grande,
E Marina insistiu em ficar lá com ele, recusando o banco da frente, porque sabia que se a separassem agora, Aslan entraria em pânico. A viagem até a clínica veterinária clandestina foi torturante. Cada solavanco da estrada mandava ondas de agonia através do corpo de Marina, e ela se agarrava à lateral da caminhonete com uma mão e mantinha a outra enterrada na juba de Aslan. E o leão estava inquieto, sentindo seu sofrimento, fazendo aquele som quase ronronante que era seu jeito de oferecer conforto. E ela se perguntou se isto era como tudo terminaria, dando à luz na traseira de uma caminhonete ao lado de um leão, morrendo talvez, mas pelo menos tendo mantido sua promessa de voltar. Mas o destino tinha outros planos, porque quando chegaram à clínica, havia não apenas um veterinário, mas também uma parteira que o homem da barba havia conseguido ligar. Uma mulher idosa chamada Dona Cida, que já havia trazido metade das crianças da região ao mundo e que olhou para Marina e Aslan e simplesmente disse: "Bem, já vi muita coisa estranha, mas isso é nova. Vamos trabalhar, menina." E de alguma forma, contra toda lógica, eles transformaram aquela clínica improvisada em um quarto de parto de emergência, com o veterinário sedando Aslan levemente, apenas o suficiente para mantê-lo calmo, mas não inconsciente. E Marina dando à luz ao lado de uma jaula temporária, onde o leão observava com aqueles olhos dourados fixos nela, como se fosse um guardião ancestral, testemunhando um milagre. A dor era insuportável, mas Marina não gritou muito, não queria assustar Aslan. E quando finalmente ouviu o choro de seu filho cortando o ar, quando Dona Cida colocou aquele pequeno ser molhado e perfeito em seus braços, Marina olhou para Aslan e viu algo que a faria acreditar em impossibilidades para o resto de sua vida. O leão tinha lágrimas escorrendo de seus olhos, efetivamente lágrimas, e ela soube que ele entendia que ela também havia trazido nova vida ao mundo, assim como ela uma vez cuidou dele quando ele era vulnerável. Marina segurou seu filho, um menino pequeno mas saudável, e sussurrou: "Seu nome é Léo, por você, por Aslan, por tudo que leões representam coragem e amor impossível." E ela chorou e riu ao mesmo tempo, a exaustão e o êxtase se misturando em algo transcendente. E o homem da barba, que estava encostado na parede com os braços cruzados, disse: "Você não vai acreditar, mas liguei para alguns contatos enquanto estávamos dirigindo, lugares legítimos, santuários de verdade, e tem um no interior que concorda em receber um leão resgatado, sem perguntas. E eles têm toda a documentação necessária. Mas só se você concordar em visitá-lo às vezes, supervisionar sua adaptação." E Marina olhou para ele com olhos arregalados e disse: "Por quê? Por que você faria isso?" E ele deu de ombros e disse: "Talvez eu também tenha uma mãe, e talvez ela tivesse me matado se eu deixasse você e esse bebê morrerem. Além disso, esse leão claramente ama você de uma forma que eu não entendo, mas respeito." 3 meses depois, Marina estava em uma cadeira diferente, uma especial para terreno irregular, empurrando um carrinho onde Léo dormia. E eles estavam em um santuário verdadeiro, com vastas áreas verdes e veterinários capacitados. E Aslan estava em um habitat grande que simulava a savana, com outros leões resgatados que lentamente estavam se tornando sua nova família. Mas quando Marina chegava, ele sempre vinha até a cerca segura onde podiam se ver. E ela contava a ele sobre Léo, sobre como o bebê estava crescendo forte, sobre como Paulo finalmente entendeu toda a história. E apesar de achar sua esposa completamente louca, amava-a ainda mais por isso.
Aslan estava melhor, sua pata tinha sido operada, suas cicatrizes estavam cicatrizando e seus olhos tinham menos tristeza, e Marina sabia que ele iria viver seus últimos anos em paz e dignidade, e aquela promessa de 15 anos estava finalmente cumprida, e cada vez que visitava, ela colocava a mão na cerca e ele pressionava sua cabeça do outro lado, aquele mesmo gesto antigo. E Léo acordava e observava com olhos curiosos o grande leão dourado, que de alguma forma era parte de sua história antes mesmo de nascer. A história de Marina e Aslan se espalhou silenciosamente, não nas manchetes, mas nos sussurros de pessoas que precisavam acreditar que conexões transcendem tempo e espécie, que promessas importam mesmo quando parecem impossíveis de cumprir, que coragem, às vezes, significa colocar seu corpo frágil entre o mundo e aqueles que amamos, mesmo quando não faz sentido racional, e que o amor em todas as suas formas estranhas e improváveis é a única coisa que torna esta existência caótica suportável. Marina tinha cicatrizes agora, físicas e emocionais, mas também tinha seu filho, tinha seu leão vivendo em segurança e tinha a certeza de que quando chegasse seu último dia na Terra, ela poderia olhar para trás e saber que fez algo extraordinário, que honrou uma promessa feita quando era apenas uma garota e que transformou sua própria fragilidade em uma força que salvou uma vida magnífica. E toda vez que Léo perguntava sobre o leão, ela contava a história de novo, adaptada para sua idade crescente, e dizia: às vezes, pequeno, o mundo coloca alguém em nosso caminho que devemos proteger, e outras vezes nos coloca no caminho de alguém que nos protege, e se tivermos muita sorte, essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, com a mesma alma, mesmo que essa alma tenha 4 patas e uma juba dourada. Se você também acredita que conexões verdadeiras transcendem o impossível, que coragem pode nascer nos lugares mais improváveis, e que promessas valem a pena serem mantidas, não importa quanto tempo passe, então considere se inscrever neste canal, porque continuaremos trazendo histórias que tocam o coração e nos lembram da profunda humanidade que existe quando escolhemos o amor em vez do medo, a lealdade em vez da conveniência e a esperança em vez do desespero, porque essas histórias, por mais extraordinárias que pareçam, nos mostram quem realmente podemos ser quando os momentos mais difíceis exigem as versões mais corajosas de nós mesmos.